STF enquadra primo de Bolsonaro. Primeira turma forma maioria para tornar Léo Índio réu por participação nos atos golpistas de 8 de janeiro. Não vai passar um ileso. O STF também está de olho no esquema sujo das emendas. Supremo inicia julgamento de Josimar Maranhãozinho e outros deputados do PL por comercializarem emendas e exigirem propina. A corte está com Flávio Dino. Maioria vota para liberar as emendas, mas com exigências de transparência para evitar novos esquemas. Fique até o final para se informar das notícias mais importantes do dia aqui na Mídia Ninja. Antes de mergulharmos nas notícias bombásticas de hoje, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum detalhe. Por unanimidade, a primeira turma do STF formou maioria para tornar Leonardo Rodrigues de Jesus, conhecido como Léo Índio, réu por participar do 8 de janeiro de 2023. Alexandre de Moraes, relator do caso, votou pela abertura da ação penal, acompanhado de outros ministros, como Flávio Dino, Carmen Lúcia e Cristiano Zanin. Segundo a denúncia da PGR, o primo dos Bolsonaro é acusado por tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e grave ameaça contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo para a vítima e deterioração de patrimônio tombado. A Procuradoria apontou que Léo Índio produziu em suas redes sociais provas suficientes para responder o processo e participou ativamente dos atos que culminaram na invasão e na depredação dos edifícios sedes dos poderes da República, com graves repercussões patrimoniais. Escândalo bolsonarista das emendas. O STF inicia julgamento de Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil e Bosco Costa, acusados de exigir mais de R$1 milhão em propina para liberar emendas. O Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira uma denúncia apresentada pela PGR contra os deputados federais do PL, Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil, além do suplente Bosco Costa, suspeitos de vender emendas parlamentares em um esquema de corrupção descarado. O julgamento dos bolsonaristas, acusados de corrupção passiva e organizações criminosas, tem relatoria de Cristiano Zanin. De acordo com a acusação, os deputados solicitaram a um prefeito do interior do Maranhão, em 2020, R$1.600.000 em propina para liberar R$6.600.000 em emendas. Outras 6 pessoas também estariam envolvidas no esquema, no qual o prefeito teria recusado todas as investidas do grupo. A PGR também aponta que Josimar Maranhãozinho, além de autor de uma das emendas, o Supremo Tribunal Federal começa a julgar nesta sexta-feira uma denúncia apresentada pela PGR contra os deputados federais L. Josimar Maranhãozinho, Pastor Gil, além do suplente Bosco Costa, suspeitos de vender emendas parlamentares em um esquema de corrupção descarado. O julgamento dos bolsonaristas, acusados de corrupção passiva e organizações criminosas. Dino determina que repasses de emendas sejam vetados em casos de falta de transparência ou outras irregularidades. Veja os detalhes. O STF formou maioria para manter a decisão do ministro Flávio Dino para liberar as emendas parlamentares. Os repasses foram autorizados após um acordo entre o Congresso e o governo federal para garantir total transparência e rastreabilidade. Relator do caso, Dino foi acompanhado pelo voto dos ministros Barroso, Nunes Marques, Moraes, Zanin e Fachin. Com a maioria já formada, o plano de trabalho proposto pelo Congresso e pelo governo pode começar a ser implementado. Mesmo liberando as emendas, Dino determinou que os repasses sejam vetados em casos de falta de transparência, recursos bloqueados por ordem judicial ou outras irregularidades. Além disso, impôs restrições para a liberação das verbas em várias situações. Entre elas, a suspensão de repasses para ONGs após a auditoria da CGU ter identificado irregularidades ou emendas PIX nas quais não tenha apresentado um plano detalhando de como o dinheiro será usado. Lula defende PEC da segurança e aposta em revolução na segurança pública. O presidente Lula defendeu a aprovação da PEC da segurança durante sua visita à Baixada Santista na última quinta-feira, para lançar o edital do túnel que ligará as cidades de Santos e Guarujá. Durante a entrevista ao Balanço Geral Litoral, da TV Record, Lula afirmou que deseja que ela seja aprovada para fazer uma revolução na segurança brasileira e dar tranquilidade ao povo brasileiro.
Segundo o presidente, é preciso ampliar as parcerias entre as forças federais, estaduais e municipais. O ministro Lewandowski apresentou também para os governadores, porque eu chamei os 27 governadores a Brasília para apresentar uma PEC sobre segurança pública. O que essa PEC diz? Essa PEC quer envolver o governo federal, o governo estadual e as prefeituras, porque as prefeituras podem ter na polícia municipal uma ação também de combate ao crime. Bem, essa PEC vai ser votada no Congresso Nacional. E nós queremos definir qual é o papel do governo federal. Aonde é que entra a Polícia Federal? Aonde é que a gente pode participar junto com o Estado? Por exemplo, hoje eu vi na imprensa que em Cataduba foi pego Votuporanga. Foi pego 1.000 toneladas de maconha. E foi numa ação conjunta entre a Polícia do Estado e a Polícia Federal. Olha, se a gente estabelecer uma regra em que a Polícia do Estado trabalhe junto com a Polícia do Governo Federal, tanto com a Guarda Nacional, quanto com a Polícia Rodoviária Federal, quanto com a Polícia Federal, a gente vai ter o dobro de força para combater o crime organizado. Sabe, que está em todo lugar, porque o crime organizado hoje é uma indústria, não é um bandido comum, é uma indústria que, inclusive, tem braço no judiciário, tem braço no futebol, tem braço, sabe, em tudo, tem braço na política, tem braço no exterior. Então, é preciso que a gente esteja muito capacidade. Eu espero que o Congresso Nacional aprove essa PEC para que a gente possa fazer uma revolução na segurança brasileira e dar tranquilidade ao povo brasileiro. É preciso que o povo tenha o direito de sair na rua a hora que ele quiser com tranquilidade, que a molecada vá para a escola com tranquilidade, que as pessoas possam passear de domingo com tranquilidade, e é importante que a gente coloque os bandidos na cadeia. Em janeiro, o ministro Lewandowski afirmou que a União não tem nenhum interesse em interferir na gestão da segurança pública dos estados. A proposta também destaca que as atribuições da União nas áreas de segurança não excluem as competências comum e concorrente dos demais entes federados nessa área, nem restringem a subordinação das polícias militares, civis e penais e a dos corpos de bombeiros militares aos governadores dos estados e do Distrito Federal. Júlia Zanatta tenta processar PT por ofensa, mas juiz aponta tentativa de censura. A bolsonarista acreditou que a liberdade de expressão só vale quando é a dela. Juiz de Santa Catarina arquiva a ação da deputada federal Júlia Zanatta contra o PT e aponta tentativa de censura por parte da bolsonarista. A parlamentar entrou com um pedido de indenização por declarações consideradas ofensivas contra sua honra em publicações feitas em uma legenda em junho de 2023. Mas, de acordo com o magistrado Luiz Cláudio Broering, é no mínimo curioso que a autora se apresente como defensora da liberdade de expressão, tendo inclusive lançado frente parlamentar para garantia de tal direito e se colocado como presidente do grupo, mas que, ao ser criticada publicamente, busque censurar a opinião de quem pensa de maneira distinta. Ele também afirmou que a publicação não trouxe prejuízos à honra da parlamentar, já que se limitaram a críticas severas realizadas por adversários políticos. Na postagem citada no processo, relata uma entrevista da ex-senadora petista Idely Salvati, em que ela critica Zanatta. Idely fala que ela é mais um dos infelizes exemplos desses parlamentares que se elegeram na onda do ódio, da violência e do culto armamentista. É uma pessoa vinculada à família de Jair Bolsonaro. A atitude dela de tentar me censurar, me proibir de comentar, nada mais é uma ação típica de golpista, nazista e fascista de exercer a censura. Moraes manda recado. Em sessão da corte, ministro defende a soberania e diz que o Brasil não é mais uma colônia. Durante uma sessão da corte, o ministro Alexandre de Moraes se pronunciou sobre os 73 anos da primeira reunião da ONU e defendeu a soberania do Brasil e o cumprimento de decisões judiciais. Nesses 73 anos de inauguração da sede oficial da ONU, é importante que todos nós reafirmemos nossos compromissos com a defesa da democracia, dos direitos humanos, da igualdade entre as nações e nosso juramento integral de defesa da Constituição brasileira e pela soberania do Brasil, pela independência do Poder Judiciário e pela cidadania de todos os brasileiros
e brasileiras. O ministro declarou que o Brasil deixou de ser uma colônia em 1822 e citou Guimarães Rosa, dando um recado direto a Trump. Pois deixamos de ser colônia em 7 de setembro de 1822 e, com coragem, estamos construindo uma república independente e cada vez melhor. Uma república independente e democrática com a Constituição de 1988. E construindo com coragem, pois, como sempre lembrado pela nossa eminente ministra Carmen Lúcia, citando Guimarães Rosa, o que a vida quer da gente é coragem. Após decisões do STF impor punições financeiras às redes sociais X e Rumble, depois de descumprirem decisões de Moraes, um órgão do Departamento de Estado americano afirmou que multar empresas sediadas no seu país é incompatível com os valores democráticos. Em réplica, o governo brasileiro divulgou uma nota se dizendo surpreso com a manifestação e pontuou que rejeita qualquer tentativa de politizar as decisões do STF. Você que ficou até aqui faz parte dessa luta por informação verdadeira e contra a desinformação. Muito obrigado por apoiar o canal da Mídia Ninja. Agora queremos saber, o que você quer ver aqui no nosso canal? Deixe nos comentários.